Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de abril de 2015, é uma sexta-feira. Nosso verbete é de número 3.360. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 22 máximos. O tema de hoje a ser debatido é para-reeducador autoparapsíquico, da especialidade Intereducaciologia. Ele foi desenvolvido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Malo Balona. Então, em definologia, o para-reeducador autoparapsíquico é a consim, homem ou mulher, epicom autolúcida, assistencial, energicista, autopesquisadora, holomemorialista, agente retrocognitora, parapedagoga, doadora tarística do labicom pessoal, na forma oral e escrita, especialista na transmissão paradidática de conteúdos verbaciológicos em prol da auto- e hetero-recuperação de unidades de lucidez conscienciológicas magnas, megacons, intermissivas. Agora, a professora Malo, ela é reeducadora autodidata brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 86. E ela é docente em Conscienciologia desde 88, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, de 98, e Autocura através da Reconciliação, de 2003. E é tenepsista desde janeiro de 95. Muita quilometragem, não é, professora Mala? Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da para-reeducação, a autopensenidade tarística. E na fatologia, o diferencial conscienciológico entre Tares e Tacon, o valor do magistério parapsíquico, o esclarecimento antidogmático libertador, o fato de informar ao invés de convencer, a abordagem abolicionista da conscienciologia no contrafluxo da escravatura religiosa maciça disseminada. A didática parapedagógica antibelicista, a esperança lúcida fundamentada no progresso consciencial possível através da reeducação conscienciológica. A inteligência evolutiva presente nos conteúdos parapedagógicos intermissivos, retransmitidos às consciências predispostas. E aqui na parafatologia, o magistério conscienciológico multidimensional, a equipex docente conscienciológica, o desenvolvimento parapsíquico crescente a partir da docência conscienciológica veterana, a autorreeducação parapsíquica tenepsológica, a busca da cosmovisão através dos conteúdos parapsíquicos e da autopesquisa científica dedicada, a mudança da equipex pessoal devido ao progresso do paraaprendiz, a bagagem parapsíquica acumulada, o despertamento parapsíquico da consciência meritória no neosoma a partir da Tales. E aqui na remissiologia nós destacamos antidoutrinação, aula de conscienciologia, autoparapsiquismo avançado, escola de cons, reeducação recíproca. Na frase enfática, o autoexemplarismo verbaciológico do para-reeducador autoparapsíquico incentiva a recuperação de cons magnos dos compassageiros evolutivos, consins ex-alunas do curso intermissivo. Na questionologia, você anda em dia com os autoexemplos teáticos da condição de para-reeducador autoparapsíquico, comprovados no magistério e na autocognografia conscienciológica, desde quando? E na bibliografia específica nós temos 4 fontes. Agora aqui na mega-análise feita pela equipe de mega-análise da Enciclosápios, professores Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Tares, agente, erudição, neoideia, magistério. Mental soma, neodocente, paracérebro, paradidática, aprendizagem. Parapreceptor, antidogmática, compassageiro, descrenciologia multidimensional.
autocogniciologia, autoparaperceptivo, interreeducaciologia, autorreeducaciologia, autoexperimentologia. Agora, professora Malu, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas seria bom você comentar para a gente da sua motivação para a escrita desse verbete. A minha eterna motivação. Pois é, sempre eterna. Eu estava devendo esse tema na área da parapedagogiologia, porque é a minha especialidade nessas últimas 3 décadas de trabalho dentro da conscienciologia. Essa é a minha especialidade maior, e ela ficou embutida em todos os outros temas dos verbetes, mas eu achei importante fazer esse destaque que está aqui. E eu gostaria também de agradecer a presença daqueles tertulianos que estão aqui conosco, a presença dos teletertulianos, paratertulianos, agradecer a mediação da professora Dulce Dal, que sempre enriquece a apresentação do trabalho. E para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, vale traduzir aqui a temática docente sensitivo. Seria a mesma coisa se eu dissesse, nós vamos falar sobre docente, quer dizer, professor, aquele docente sensitivo, ou seja, que ele tem uma percepção além da intelectualidade apenas, da questão meramente teórica, ele tem um outro nível de percepção, tanto daquilo que ele transmite, quanto aquele receptor, sobre aquele interlocutor. Então, se a pessoa estiver chegando agora, ela não se deixar impressionar pela temática, pelo jargão da conscienciologia, que aos poucos a gente vai se familiarizando com ele, e o objetivo é melhorar o vocabulário, o dicionário cerebral de todo mundo. Muito bem. Professora Marlo, agora na estrangeirismologia. Para variar, né, Dulce? Exatamente. Na página 22, na primeira linha. Ele pergunta de que forma atua a mise-en-cause parística de conteúdos místicos religiosos em pleno século XXI. É o que a conscienciologia mais tem feito. A conscienciologia é uma campanha de utilidade pública, de esclarecimento sobre as questões relativas à multidimensionalidade. Então, o primeiro contexto que a gente põe em causa, em discussão, mise-en-cause significa isso. Pôr em discussão, trazer à tona, são os conteúdos místico-religiosos que têm sido um verdadeiro atraso de vida para a humanidade. Então, nós precisamos estar sempre questionando esse tipo de ensino, que já bem diz o senso comum, a voz do povo, é o freio das pessoas. E quem precisa de freio está reconhecendo uma condição pessoal animalesca, quer dizer, não é um ser humano ainda, vamos dizer, civilizado. Então, quem precisa de freio é o animal de tração, e não a consim, que veio aqui para evoluir, crescer, aprender, e principalmente para ter autonomia. Então, nós temos que pôr em causa, pôr em discussão toda a temática místico-religiosa que embaraça, que é um travão, que atravanca, como diz o povo no interior de Minas, atravanca o progresso. Então, é muito importante pensar sobre isso com bom humor. Agora, na estrangeirismologia, na página 22, quarta linha, ele pergunta como podemos otimizar a conexão online com ex-professores intermissivos. Nesse caso, eu tenho um convite, vamos dizer assim, irrecusável. Torne-se professor de conscienciologia. É dentro da sala de aula da conscienciologia que o intermissivista, se é que você consim, não sei se é um homem ou uma mulher, admite ser um intermissivista, quer dizer, uma pessoa que entre uma vida que já passou e essa de agora, esteve estudando disciplinas evolutivas no período entre vidas. Se essa pessoa se coloca nessa situação, a melhor maneira de fazer o contato, fazer o link com a sua equipe paradocente extrafísica, aquela com a qual você estudou antes de renascer, é você dar aula de conscienciologia, porque você readquire a sua sabedoria inata, as suas ideias inatas, as suas vivências inatas. Então, fica aqui o convite. Várias das nossas instituições têm programas de formação docente com especialidades. Então, vale a pena a pessoa se informar para se tornar um docente autoparapsíquico. Agora, aqui na fatologia, na página 23, quarta linha, ele pergunta por que existe a insinceridade profissional nas áreas educativo-sanitárias. Por que enganar os outros à torta e à direita? Não é bem mais fácil ser sincero?
É uma pergunta que eu tenho que devolver para você, no sentido de que a sinceridade ela só pode ser exercida pela própria pessoa. Nós não podemos cobrar a sinceridade de ninguém. Nós só podemos melhorar o nosso nível de sinceridade pessoal, de autenticidade. Enquanto a gente está com o dedo para fora, nós não estamos fazendo autopesquisa. Na hora que o dedo se volta para dentro, diz assim: quanto eu ainda tenho de insinceridade nos meus posicionamentos? Quanto eu ainda escondo, dissimulo ideias, modos de pensar? Eu penso alguma coisa e digo outra completamente diferente. Ou eu não tenho autodefesa para bancar determinados posicionamentos ousados, críticos, diante de qualquer plateia. É isso que nós temos que nos perguntar hoje, porque a sinceridade tem preço. E o preço precisa saber se a pessoa está disposta a pagar o preço da sinceridade. É claro, nós vivemos numa sociedade que faz a média com a mídia. Então, a gente engole isso se quiser. Agora, quem está aberto ao realismo do alto desempenho, do alto enfrentamento, já não aceita mais essas bobagens e também não vai sair de militância, de bandeira na mão, porque não é necessário. Vai dar exemplos. Ela vai ser um núcleo de exemplo, um agente de mudanças, em qualquer ambiente que ela estiver. O mais difícil é a gente conseguir reeducar as outras pessoas e ser reeducado através do autoexemplo. O autoexemplo, ele é, vamos dizer assim, indiscutível, notório, não há o que dizer. A pessoa até pode não gostar daquela outra, mas ela não pode negar o exemplo positivo, sadio, corajoso que aquela consciência está dando. Então, vale a pena a gente questionar a sinceridade nesse aspecto. Quanto eu posso ser mais sincero? E franqueza deslocada e grossa não é sinceridade, é falta de educação. Agora, Malu, na antagonismologia, página 25, final da primeira linha, você poderia comentar o antagonismo esclarecimento estupro evolutivo? Sim. E também o antagonismo informação doutrinação. Pois não. São dois aspectos bem, vamos dizer, confrontatórios aqui que a gente vê. O antagonismo informação doutrinação. A qualquer momento a gente pode atravessar essa fronteira, passando do esclarecimento para o estupro evolutivo ou para a doutrinação. Como a gente pode perceber que está fazendo isso? Quando a outra pessoa não pediu a informação. E a pessoa que está do lado de cá acha que tem um mega exemplo para dar e continua dando. Principalmente preleções assim, em família, querendo mostrar para o outro o quanto que a pessoa está evoluída, o quanto que as leituras dela são avançadas, o quanto ela está discutindo temas nobres. Enquanto nós estamos preocupados em fazer esse tipo de atestação, é porque nós não estamos realmente interessados na assistência. A assistência implica na primeira pergunta: o que essa pessoa precisa? Eu sou a melhor pessoa para atendê-la? Eu tenho a informação que ela precisa? Então, às vezes, abster-se é um grande ato de assistência, para não cair no estupro evolutivo, no esclarecimento deslocado, que é convencimento, que é doutrinação, que é inculcação de ideias que aquela pessoa não pediu. Nós temos aqui no nosso tertuliário um centro de debates, um polo de debate, com total liberdade para dizer aquilo que a gente bem entende do ponto de vista da vivência pessoal da conscienciologia. Há uma liberdade enorme. Agora, a pessoa paga um preço para fazer isso. Ela não sai por aí falando qualquer coisa com qualquer um. E outra coisa, nós supomos que quem veio aqui, veio de livre e espontânea vontade. Eu não vi ninguém amarrado, com corrente, bola no pé. A impressão que eu tenho é que as pessoas chegaram pelo seu próprio livre-arbítrio. Quem está em casa tem sempre a possibilidade de desligar o computador. Ela escuta se ela quiser. Então, nós partimos do princípio que esse direito e de manifestação de liberdade de expressão, ele nos é facultado pelo próprio trabalho que a gente está fazendo aqui. Agora, nós não fizemos nenhum tipo de assistente, de telespectador, de sei lá o quê, de cabresto, de trazer a pessoa à força. Então, nesse aspecto, vale a pena pensar nesse contexto. Quer dizer, a pessoa só é esclarecida quando ela vem em busca da informação. Já houve uma demanda anterior que gerou a dúvida, e a dúvida, a pessoa vai em busca de esclarecimento. Agora, a pessoa receber tanta informação deslocada, ela fica tão evoluída que ela implode de tanta evolução, porque ela não tem a base para poder sustentar aquilo. É a mesma coisa que fazer uma pós-graduação de uma pessoa que está no ensino fundamental. Complicada a situação. Ontem a gente até comentava aqui na tertúlia falando em doutrinação, né?
sobre essa questão da importância na abordagem da dessoma, da morte, né? Que um dos motivos que levam as pessoas a procurarem as religiões é buscar compreender a questão da morte, no caso, da finitude da vida pessoal. E tudo. E justamente é uma fonte que acaba piorando tudo e deturpando completamente um possível encontro de uma realidade mais próxima da verdade multidimensional, vamos dizer assim. É o mercado do medo, né? Exatamente, entra nessa linha. O mercado do medo, ele sempre sustentou as políticas populistas, as religiões. O medo, é baseado no medo, na insegurança. Eu preciso de alguém para me guiar, para me proteger. Então, a autonomia, ela não é discutida. Nós precisamos formar pessoas, cidadãos, pessoas autônomas, que sejam, vamos dizer, arrimos de outras, e não que fiquem implorando pelo pedinte de um lado e do outro para receber um pouquinho de cada coisa. Eu estava pensando também, Dulce, fazendo uma reflexão sobre esse verbete hoje, antes de vir para cá, que às vezes a gente acha que não está recebendo aquilo que merece, porque não percebeu tudo que já foi evitado para a pessoa. Isso é um fato. É uma reflexão muito séria. Então, o que deixou de acontecer de ruim comigo até agora? E quem me ajudou nesse contexto? Quem me amparou, me esclareceu? Eu não vejo, porque isso é um processo profilático. Nós só conhecemos o terapêutico. Depois que a casa pega fogo, chama o corpo de bombeiro. Mas a questão da conscienciologia, ela é toda profilática. Então, quanto mal foi evitado a partir do trabalho daquela pessoa, e ela não reconhece porque ela nem sabe o que foi evitado. Se esses amparadores se retiram totalmente do nosso contexto, que imbróglio seria, vamos dizer, a entropia seria muito maior do que ela é hoje, a nossa vida já está muito boa, porque tanto já foi evitado. Então, é nesse contexto que eu vejo que o para-reeducador autoparapsíquico, ele tem um papel enorme. Ele vê mais longe e ele evita aquilo que o reeducando nem percebe que foi ajudado. Ele nem sabe que ele foi ajudado. Então, eu acho que vale essa reflexão do que a gente nem sempre o que pede, recebe, pede o que quer, recebe o que precisa, e às vezes a evitação já foi um bem maior que a pessoa recebeu, e ela nem é grata, porque ela nem sabe que foi ajudada. Isso é muito sério. E justamente esse papel do amparo de função, né, Malo? É justamente essa questão preventiva. Prevenção, ela é toda preventiva. E se antecipa ao que a gente nem imagina que poderia Quanta evitação, quanto dos males o menor, quanto de bem já foi atribuído para evitar um mal maior. Quer dizer, isso tudo precisa entrar na nossa linha de credores, né, de gratidão, porque podia ter sido muito mais complicado do que está sendo. Tudo está sendo muito facilitado. Agora, na efeitologia, na página 24, terceira linha, você poderia expandir sobre o efeito atrasador da desinformação? Sim. Citando técnicas que possam acelerar o aprendizado para recuperar o tempo perdido? Essa nossa teletertuliana, ela mora em Munique, na Alemanha. Sim, a efeitologia está na página 25? 24, terceira linha. Efeito atrasador da desinformação. A efeitologia na página 24, terceira linha. Está errado, Malu? Está aqui. É bem no meio da página. Aqui, achei. A efeitologia. O efeito atrasador, não é isso? Isso. Da desinformação. Sim, receber uma informação errada pode ser mais grave do que não receber nenhuma informação. É melhor, às vezes, a pessoa não receber nenhuma e depois achar uma melhor do que receber a errada. Por exemplo, as religiões, o misticismo, a política despudorada, são informações erradas. E elas contaminam milhões. E elas agitam milhões. E elas criam partidarismos. E as pessoas, e os fanatismos, os libelistas, os militantes, o panfletário, aquele que vem para envenenar mais. Isso é desinformação. Inflamando as pessoas ignorantes da sua condição. Ela não sabe. Então, a desinformação que vem pela informação errada, ela muitas vezes é mais prejudicial, e tem sido na história das civilizações e da humanidade, muito mais prejudicial do que não ter nenhuma informação.
Se a pessoa não tem nenhum tipo de doutrinação religiosa ou mesmo política, ela tem mais possibilidade de descobrir aquilo que interessa a ela. Agora, se ela já sofre uma lavagem cerebral em casa, no modelo da forma holopensênica social e tudo mais, é tudo muito mais difícil. Quem nasce numa família onde já existe esse tipo de conduta, é mais difícil da pessoa se livrar do que aquele que diz, não, na minha família ninguém me obrigou a nada, eu escolhi as coisas que eu quis. Eu fui conhecer, olha a diferença. Ele foi dado a ele a autonomia, a liberdade de conhecer. Ele não foi adestrado para chegar numa informação que era de consenso daquelas pessoas que ali estavam. Então, nesse contexto, nós achamos, sim, que existe um efeito atrasador. Perde-se muito tempo para desformatar, desconstruir, remover aquelas sinapses anacrônicas, passadas, datadas, que já perderam o seu significado. Muito mais difícil. Aquilo está entranhado, inculcado na pessoa. Então, aquilo pode estar vindo de vidas, ela pode estar trazendo essa inculcação, essa doutrinação familiar de algum tipo, ela pode estar trazendo a muitas vidas. E dá um trabalho louco se livrar disso. Por quê? Porque na hora que você se livra daquelas ideias, todos aqueles que ajudaram a inculcar e se beneficiavam com aquelas ideias que para você eram válidas, virão cobrar de você a sua traição, a sua negação, o seu abandono. É menos um para ser vampirizado energeticamente. E precisa muita energia, muita coragem, muita argumentação, uma ótima interlocução, convicções pessoais inabaláveis, muito claras, fundamentadas em argumentos lógicos e sem paixão. Porque se a pessoa entrar na briga, todos dois perderam, de um lado e do outro. Agora, professora Malo, na neossinapsologia, página 24, final da primeira linha, você poderia falar sobre as neossinapses multifacetadas? Sim. Se a pessoa tem uma cultura múltipla, ampla, e o parapsiquismo propicia isso para a pessoa, que ela recupera a bagagem intelectual de outras vidas. Ela consegue acessar o que nós chamamos de unidades de lucidez magnas. A pessoa já nasce sabendo? Claro que nasce sabendo, porque tudo que ela aprendeu antes está dentro do paracérebro. Ela já tem uma bagagem intelectual multividas. Então, quando ela faz essa abordagem dessas sinapses, elas se tornam sinapses multifacetadas. Por quê? Porque pertence a várias épocas, a vários idiomas. Por isso que o poliglotismo, ele ajuda a pessoa a recuperar diversas unidades intelectuais. Porque a pessoa vai acessar a sabedoria, a cultura que ela possuía naquela outra língua. E ali ela recupera as suas unidades de lucidez. Às vezes, uma simples viagem a um país estrangeiro faz a pessoa recuperar unidades de lucidez. Aquela pessoa que se orgulha de ter vivido sempre na mesma casa, no mesmo bairro, a vida inteira até a dessoma, ela e o tatu, elas podem fazer um par, fazer uma dupla evolutiva. Né? A topeira, tudo que nunca saiu do buraco, o avestruz, que adora esconder a cabeça e deixar o rabo de fora. Anta também. A anta. Daí existe a palavra antagonismo. Antagonismo deve vir de anta. Provavelmente. Então, a pessoa tem que se orgulhar de ser um cidadão do cosmos, de trilhar, palmilhar esse mundo quanto for possível, aprender tudo que existe, para ela poder ficar e sair daqui um pouco mais sábia. Sim? Eu tenho uma pergunta. Se nós tivemos, eu acho, tudo vidas em igreja, musical e political. Vamos fazer um exemplo. Se nós temos 3 pessoas que têm um curso intermissivo, eles falam juntos, vamos na próxima vida fazer uma tarefa junto. Tá. E agora, na próxima vida, esse é um problema, porque primeiro ele precisa lembrar isso, né? E nesse caso, talvez 2 percebe, nós precisamos trabalhar juntos, mas é um pouco atrasado e vi as 2 outras intuitivo na vida passada e nas trafares deles. Isso é um pouco complicado. Posso falar sobre isso também? Eu vi Sim, eu posso falar. Eu compreendi o que você me passou. Eu vejo assim,
Não vejo necessidade de uma pessoa lembrar de vidas passadas para ela fazer uma reciclagem intraconsciencial profundérrima, cirúrgica, de alto nível. Não acho que seja uma condição sine qua non. Não vejo. Eu acho que nós podemos identificar as nossas posturas retrógradas, religiosas, medrosas, vamos dizer, repressivas, em milhares de situações do cotidiano nosso. Então, vamos supor, a pessoa que chegou aqui, ela sente um certo embaraço intelectual. Ela precisa se dedicar muito ao desembaraço intelectual. Essa pessoa chegou aqui, ela precisa estudar, ela precisa se dedicar, mostrar serviço. Não adianta ficar esperando ter a retrocognição. Retrocognição por si não cura, não faz milagre, não é Lourdes, não é Fátima. É só um trabalho a mais. Então, veja, tudo que nós já podemos identificar através de uma técnica, com Sincobaia está aí, a consciencioterapia, para quem acha que pode ajudar, também está aí. Há tantas técnicas que podem favorecer. Quais são as minhas posturas embaraçadas, travadas, superadas? E o que eu fico reativo? O que é aquilo que ainda me incomoda tanto? É onde eu vou ter que trabalhar. Então, se eu estou fazendo isso, eu acho que uma pessoa fazendo isso, independente de retrocognição, ela pode ganhar muitos pontos na ficha evolutiva, e não acho que retrocognição seja, assim, uma solução para tudo. Eu tenho retrocognição, escrevo sobre isso, vivencio essa realidade desde muito tempo. Não precisou de ninguém vir me falar alguma coisa a respeito que você foi A, B ou C. Não precisa. Agora, o que eu atribuo o meu desenvolvimento é o esforço que eu fiz a partir desta informação. Porque muita coisa eu já estava careca de saber como se diz. Eu já sabia. Então, eu fui atrás, fui resolver a questão que estava pegando, escrevi um livro a respeito da problemática, depois escrevi outro livro. Os livros de conscienciologia, a gente escreve para nós. TCC a gente escreve para passar na faculdade. Agora, livro de conscienciologia é para ganhar ponto na ficha evolutiva e superar aquilo que precisa. Então, não acho que isso seja uma condição embaraçosa. Não acho. Muito boa ideia, porque no meu caso, eu tive uma retrocognição, eu vi uma vida que eu tive um trabalho muito, muito ruim. E eu entendi porque outras pessoas hoje têm problemas na comunicabilidade de mim. Porque eu fiz uma intrusão em minha vida passada, sim, claro, sim. E eu não superei, talvez, totalmente esse caso. Entendo. E eu entendi, talvez eu melhorar, mas na outras não preciso entender que eu superei. Ele tem intuitivamente um problema meu. E essa é uma reflexão. E essa retrocognição que eu tive foi muito, muito bom. Porque ajuda muito. A retrocognição é só você lembrar aquilo que está... Por que aquela pessoa é daquele jeito com você? Você tendo as retrocognições, você entende as relações humanas com muito mais facilidade. Você entende as relações com seus familiares. Você reconhece quem são aquelas pessoas, sabe quem são elas, atua com cada uma, pertinente a cada uma. Então, isso é um facilitador enorme para as relações. Ajuda muito. Agora, a responsabilidade de quem tem a retrocognição nesse nível aumenta muito. Porque se a gente é sabedor daquela situação, não dá mais para ficar cobrando de A, de B e C a solução. Tem que cobrar a solução de você. A retrocognição é para a pessoa virar o dedo para si. Não para saber se foi a rainha do Sabá, ou se foi o que seja, Cleópatra, Napoleão. Pouca diferença fará isso. O que interessa é você saber, as pessoas que estão ao meu redor, qual o vínculo que elas têm comigo, por que eu nasci nessa família, quais são os laços que me ligam a essas pessoas, o que eu posso fazer para deslindar isso hoje, para não ter que repetir a companhia dessas pessoas e talvez numa situação muito pior. Então, isso é maturidade, é inteligência evolutiva. Isso qualquer pessoa pode fazer se ela quiser. Agora, independente de ter a retrocognição, não tem uma relação clara com aquela pessoa, vamos investigar e ver o que nós podemos fortalecer em nós para enfrentar e não cobrar daquela pessoa que ela se modifique para eu melhorar a minha vida. A pessoa tem que melhorar para ela ficar bem e ser feliz. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é para melhorar a minha vida. As pessoas melhoram se elas quiserem. Agora, eu tenho obrigação. Isso chama autoabsolutismo.
Tem que aplicar isso agora sem drama, sem punição, sem vitimização, sem nada. É uma coisa natural, é um rigor científico que a pessoa aplica ao seu processo autoevolutivo, sem drama nenhum, de uma forma técnica. Ficou claro isso para você? Tá bem? Ok. Sim. Na fatologia, mas na página 23, na quarta linha, poderia expandir um pouquinho mais o medo da autopesquisa congelando a performance de egos frágeis. Talvez até tenha uma conexão com isso, um pouco com isso que você já falou agora há pouco. Nós esbarramos muito nesses egos frágeis. A pessoa ser frágil não é o problema, não. Ela tem que descobrir se ela quer continuar assim. Ela quer ser um barco à deriva? Ela quer fazer o que exatamente? Se ela quiser continuar sendo assim e amarrando as cordas em tudo quanto é lugar para não sair pelo mar afora, um dia ela vai ter que se soltar. Ela pode escolher que seja agora ou não. O ego frágil, ele precisa se fortalecer de alguma maneira. Então, a autopesquisa é um dos enfrentamentos de desassombro que a pessoa pode fazer. É melhor que ela conheça as dificuldades do que um assediador todo dia vir apontar o dedinho para ela no que está furado e ela se encolher como um ego frágil. Quer dizer, quem deixa o assediador atuar sobre nós somos nós mesmos. Nós permitimos o assédio moral. Nós permitimos o assédio mental somático, o autoassédio. Por quê? Porque na hora que a pessoa se encolhe, se fragiliza e vamos dizer, ela se diminui, ela assume a menos-valia, ela está abrindo a janela e as portas para o assédio falar, então o forte aqui sou eu, você é um nada. Se a pessoa acha que ela é um nada, ela vai deixar aquilo ficar. Agora, quem enjoou de ser um ego frágil, que já está cansado desse papel, é como um teatro com a mesma peça, com a mesma direção, os mesmos atores o tempo todo. Quer dizer, a pessoa nunca vai sair para o papel de protagonista na situação, ela nunca vai ser protagonista de nada, ela vai ficar eternamente atrás dos bastidores, na coxia, no camarim, no backstage. O que ela quer fazer da vida? Então, a gente pode ajudar uma pessoa até um ponto. Depois, você tem que entregar para o mundo, você entendeu? Para ela resolver o problema, porque não é bom ficar ali paparicando a pessoa, por isso que a conscienciologia faz tarefa de esclarecimento, ela não faz tarefa de consolação. Vamos chorar todos juntos. Não tem isso. A pessoa chegou todo atrapalhado, nós vamos ajudar a pessoa a se sustentar. Ela já está de posse de uma série de técnicas e ferramentas, assim como você teve a oportunidade? Sim. Então agora ela já pode se virar. Ela vai para a sala de cirurgia, ela faz a cirurgia ela mesma, ela sai muito bem, ela se recupera. E ela mostra aos amparadores que ela já está uma mocinha, já está bem grandinha, já pode andar com as próprias perninhas. Não dá mais para ficar se engatinhando o resto da vida. Então, há um quadro de vampirismo íncito na pessoa infantilizada, no ego frágil. O ego frágil tem uma patologia. Isso é uma patologia, não é uma condição da vida. A consciênsula, aquela que ainda não tem nem o uso da razão direito, você tem que dar um desconto. Mas a pessoa que já tem um paracérebro, um mental soma recheado de tantas vidas, ela não tem nada ali que ela possa utilizar para a maturidade, para a autonomia, para a independência relativa, para depois entrar na interdependência. Então, a gente vê que a fragilidade era muito bonito no século XVII, XVIII. As moças deixavam cair o lenço, desmaiavam. Aí o jovem vinha, pegava, depois de dançar o minueto e tirar o chapéu 3 vezes, com aquela peruca empoada, ele vinha, pegava o lenço, passava um sais e a moça voltava. Gente, acabou isso, não tem mais. Isso já era. Não existe. A pessoa tem que andar, ela tem que mostrar que veio, o que eu vim fazer no universo. Então, não dá mais para ficar nesse papel. E o papel da conscienciologia, ele é uma escola de maturidade, uma escola de adultidade. Não é para criança. Embora aqui a gente tenha verbetógrafo de 11 anos defendendo verbete como gente grande. É sinal que vale a pena investir na maturidade precoce. É a prova, né? É a questão da autonomia, como você começou o verbete, né? Malo. Sim. Na página 23, na patologia também. Você poderia explicar e dar exemplos sobre o restringimento intrafísico anulando saberes?
Sim, o restringimento intrafísico, pelo menos no nascimento humano, a gestação, até os primeiros anos de vida, o soma, ele restringe, porque o mental soma, ele não pode estar desenvolvido, porque o cérebro físico não tem link, então não conecta. O paracérebro está lá, cheio de informações, mas o cérebro físico, o aparelho, é como se a pessoa tivesse um DVD ou um CD e ela só tivesse uma vitrolinha de plástico para tocar o que está ali dentro. Não tem jeito. Você não pode botar um CD, um DVD, numa vitrolinha antiga de plástico da década de 1960. E é isso que todo bebê é. Então, mesmo o bebê sadio, ele é deficiente mental. Todos somos, todos seremos. Por quê? Porque não tem jeito. O cérebro humano ele precisa de um período para se desenvolver, até que aquele paracérebro ele possa começar a trabalhar sobre as circunvoluções cerebrais daquela pessoa. Isso acontece lá pelos 7 anos de idade da criança, por causa das operações intelectuais. Antes ela não tem jeito. Então, você é, queira ou não, um deficiente, até certo ponto, nesse processo humano. Nós podemos agilizar isso? Sim. Nós estamos vendo que, até que, enfim, a biologia está trazendo uns modelinhos assim, ponto 2, ponto 3, que já está melhorando. Umas crianças que já estão sendo, vamos dizer, bem trabalhadas nesse contexto para que essa fisiologia humana ela acelere um pouco mais e que ela permita a pessoa chegar aqui com 5 anos de idade já ter um certo domínio da fala, né, da intelectualidade. Nós estamos vendo que está havendo realmente uma aceleração nesse sentido. Não tem nada a ver com criança cristal, índigo, essa besteirada que tem por aí. Tem nada disso. Isso tudo é fantasia, conto da carochinha, Disneylândia. Nós não estamos falando, nós estamos falando de crianças maduras. Precoce não quer dizer maduro. Há crianças precoces, superdotadas, que são verdadeiros fracassos na adultidade. Isso é estudado há muitas décadas pela psicologia. Então, é aquela promessa que nunca se concretiza. Um gênio quando criança, depois um boboca, vida adulta. Então, o que nós queremos é a pessoa madura, ela agir com maturidade. Imagina a gente poder conservar o que a gente sabe agora, numa criança em casa, já com 5, 6 anos de idade, nós já estamos de posse dessa informação que a gente tem agora, dadas as devidas proporções. Nós estamos vendo isso acontecer aqui com os intermissivistas mirins, as consins que estão chegando aqui. Quer dizer, a nossa possibilidade de fazer isso também está aumentando muito. Se nós trabalharmos bem, porque quem é que faz o cérebro físico crescer, se desenvolver, evoluir? Nós, com o paracérebro. Se o paracérebro vem com muita informação, o cérebro físico é obrigado a se desenvolver mais rápido. Esse é o legado que nós recebemos do Homo sapiens sereníssimos, que as pessoas nem sabem que existe. E é o que você fala, né? O esforço, né? Esforço pessoal. Isso. Baixar, não adianta querer baixar a holomemória, o paracérebro, a fórceps. Tem que haver uma maturidade íntima e mérito para que a pessoa baixe o conhecimento. Porque a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Muita gente quer desenvolver o parapsiquismo. E a pergunta é, o que você pretende fazer com isso? Para que você quer isso? Então, primeiro a gente mostra para quê e depois vê se tem mérito para receber. Eu acho que isso a conscienciologia deixa muito claro. Não sei se atendeu a isso. Obrigada, viu? Agora, Malu, na fatologia, página 23, no final da 10ª linha, você poderia expandir, se possível, com exemplos, a cosmoética promovendo o adeus às ilusões intrafísicas? Eu acho isso fora de série, porque a cosmoética deveria ser aquele filme Adeus às Ilusões. E a cosmoética é um modo construtivo e fora de série de dar um fim às ilusões humanas, que são um dos maiores impedidores ao nosso crescimento. Nós ainda temos muita coisa conservada desse jeito ainda. Ilusão de que o fulano vai mudar, ilusão de que o outro vai fazer tal coisa. É muita ilusão. Há uma cegueira indiscriminada em vários setores. E isso gera o quê? Expectativas frustradas, frustrações, desânimo, crises de depressão, porque nós estamos colocando a necessidade nossa, que é íntima, no outro. O outro não atendeu, o outro não correspondeu, o outro não mudou, o outro não fez. Não tem nada a ver com isso, porque a nossa vida não é a outra pessoa que vai resolver. Então, é essa autonomia que ainda causa pânico em muitas pessoas. É como se a pessoa mesmo
estivesse dentro da prisão, mas quem fechou a chave foi ela, e ela jogou a chave fora. E ela não quer a chave. Você pode trazer que ela não quer. É aquele pássaro do cativeiro aí que a gente vê, que ele não sabe mais viver na natureza. Há muita gente despreparada para viver a liberdade, porque criou uma prisão para si, e agora que tem possibilidade de crescer, de ir à luta, de realizar, a pessoa tem um pânico geral do mundo, do futuro, da vida, da dessoma, do passado. Ela vive cheia de fantasmas. Então, conquista da autonomia. Não quer dizer ser independente, dar uma geral, uma banana para todo mundo. Não é isso, somos todos interdependentes. Mas, na medida do possível, autonomia, autonomia, autonomia. Os amparadores fazem isso. Quem não faz isso com a pessoa não é um amparador, é um guia cego. O tal do anjo da guarda, o guia cego, aquele que a pessoa não dá um passo sem consultar. Isso é coisa de criança. Então, se esse infantilismo termina, a gente consegue se aprumar e ter resultados e viver uma vida muito mais feliz. Se o universo acabar, você pode contar com você? Eu respondo para mim, eu posso. Se o universo acabar, não tem que nada demais, porque a consciência não morre. Eu estou aí, vamos ver como de onde vai ter que começar. Eu estou lá, vamos começar tudo de novo. Malu, você é autodidata e eu também me interesso bastante pelo autodidatismo. Enquanto para-reeducadora, enquanto autodidata, o que você poderia, por exemplo, dizer para mim e para nós a respeito dessa condição de você chegar nessa para-reeducação auto-parapsíquica? Como é que a gente faz esse caminho? O que você teria aí de dica para dar para nós? Olha, eu vejo assim, eu tenho um interesse, no caso pessoal, eu tenho que me usar como cobaia. Eu tenho um interesse por praticamente tudo. Eu já nasci perguntando, tinha uma coleção na minha casa, chamava Tesouro da Juventude, era a única enciclopédia que existia na época, que eu vou fazer 70 anos de idade. Então, quando eu era criança, era esse tipo de enciclopédia. E o meu pai me perguntava, qual desses livros você gosta mais? Eu falava, o livro dos porquês, que eu não sabia que o porquê tinha plural. Eu falava, era o livro dos porquês, porque só tinha perguntas. Então, eu também dizia que eu queria, o que você quer fazer? Eu quero aprender todas as palavras do mundo. Então, a curiosidade por tudo me criou um problema no sentido assim, que a escola, para mim, foi muito desagradável, o meu período escolar. Por isso que eu deixei a escola, porque ela era muito insatisfatória. Quando eu chegava na segunda-feira para contar para as minhas amigas meninas o que tinha acontecido no final de semana, eu tinha dado a volta ao mundo, e elas tinham ido ao sítio do pai, à fazenda do avô, era um negócio assim que parecia que nós estávamos em 2 planetas diferentes. Por isso que eu escrevi Síndrome do Estrangeiro. Porque quem já nasce com a bagagem anterior e não perde, porque vem desenvolvendo isso, há vidas que eu sou estudiosa, que eu dominava outros idiomas, que eu tinha bibliotecas. No século XVI, eu tinha uma biblioteca enorme. Hoje ela está na Biblioteca da França. Então, quem já tem essa curiosidade de saber que mundo é esse que eu estou? Como é que ele funciona? Quem são essas pessoas? Onde que eu posso ir? Então, quem já nasce com essa predisposição, a pessoa vai acabar recuperando os megacons culturais. Então, eu acho interessante, porque eu fui estudar e fazer um curso de psicologia. Quando eu cheguei na conscienciologia, todo mundo era doutor disso, doutor daquilo, pós-doutor, mega, doutor, ultra. Eu falei, gente, mas como é que eu... E o professor Waldo falou, você vai dar aula. Eu falei, mas não dá, você não vê que eu não posso, como é que vai ser isso? Não, você não tem nada disso, você vai dando. Então, eu fui começando a ver e perceber, que até então eu não percebi, que a minha bagagem cultural ela era muito diferente das outras pessoas. E isso me causava um grande problema. Porque quem tinha suado para conseguir aquela titulação, ficava danado da vida comigo e fica até hoje, pelo que eu sei. Eu falo vários idiomas, eu escrevo com a maior facilidade, eu discuto qualquer assunto, eu posso fazer associações de ideias as mais variadas. Agora, eu faço isso há vidas. Então, eu vejo que o que mais ajuda a pessoa autodidata é a autoconfiança dela. E eu não tinha essa autoconfiança porque eu me sentia totalmente, vamos dizer, assediada moralmente por quem possuía os títulos e as coisas. E a primeira pessoa que valorizou o que eu sei e falou assim, você é a minha tese do autodidatismo, foi o professor Waldo.
Tanto que quando eu tive que largar o curso de psicologia, que eu só fiz 2 anos, sabe-se lá como? Eu faltava 25 viajando para dar aula de conscienciologia. Nos 5 dias finais, as professoras me davam a matéria inteira do mês. Era a condição que eu tinha para poder. E eu tinha notas excelentes. E quando eu tive que deixar para mudar para a Argentina, para trabalhar lá, eu perguntei ao professor Waldo, falei, você acha necessário que eu cumpra esse papel aqui da universidade por causa da instituição, das instituições? Ele falou, olha, Malo, você é a tese do autodidatismo. Isso bastou. Eu dei aula na UNB para pós-graduados, eu dei aula no INPE, no ITA, para os pesquisadores. Eu me sinto à vontade em qualquer ambiente. Eu acho que eu posso falar do meu assunto, que é a minha especialidade, a conscienciologia e o parapsiquismo, para qualquer nível cultural. Eu não me sinto hoje embaraçada. Mas para chegar nisso, precisou de muita energia, muita autoconfiança, porque as pressões são enormes. Cansei de escutar no ambiente acadêmico. Mas, afinal de contas, você é o quê? Eu dizia, nada. Nada. Se você está querendo um diploma, um título, eu não tenho. Agora, o que você me pergunta, o que você quiser, a gente pode conversar a respeito. Porque ler é livre. Eu li bibliotecas, e não foi só nessa vida. Eu li muito. Então, eu custei muito a assumir a bagagem e o patrimônio intelectual do qual eu sou dona. Eu hoje assumo ele e acho que ele tem um valor enorme, porque eu suei para chegar nele. Em épocas em que isso tudo era visto como loucura. Eu priorizei, tanto que eu sempre convivi com os intelectuais nas outras vidas, eu sempre tive no meio intelectual, da erudição, da discussão, desse tipo. Então, nessa vida, essa condição, hoje eu vejo que ela me favoreceu muito. Se eu chegasse na sala de aula hoje, com todos aqueles títulos, eu ia perder parte dos pontos que eu tenho. Hoje os meus pontos contam mais pelo fato de, nessa vida, eu não ter frequentado aqueles bancos escolares e ter lido bibliotecas inteiras. Eu me interesso muito pela área da medicina, muito pela área da psicologia. Tem 2 livros publicados nessa área, do ponto de vista da conscienciologia. Sempre tive uma rede de amigos médicos muito grande, desde pequena. Então, é uma área que eu tenho o maior interesse. Mas, se eu tivesse feito medicina, talvez eu estivesse totalmente envolvida naquele contexto, e já era a minha cabeça. E a minha cabeça ela ficou preservada, porque eu não tenho nenhuma deformação cultural. Eu não devo satisfação a ninguém, eu não sou da área tal, o Conselho Regional de A, de B ou de C não me rege. Então, eu acho que isso me dá uma condição hoje muito positiva. Hoje eu tiro partido, mas paguei um alto preço. Malu, a nossa educação hoje está sucateada. E o que a gente vê? Os jovens, crianças, inclusive, na fase escolar, logo no início, sem o mínimo interesse de estudar. Querem só ficar jogando videogame. Né? Dentro dessa questão que você colocou, desse interesse, desse prazer pelo estudo, pelo conhecimento, o que você acha que a gente podia estar fazendo para ajudar esse pessoal? Pelo menos pessoas mais próximas, né, que eu diria. Eu vejo, Vera, que nós estamos vivendo, dentro daquele tratado de autoria do professor Valdo Vieira, Homo sapiens reurbanizados, nós está havendo um incremento de nascimentos de consciências muito rudimentares. Isso a gente já vem observando há décadas. Desde que eu estava na Argentina, eu comecei a questionar isso, porque eu via o elo perdido na rua, em tudo quanto é lugar. E eu falava com o professor Waldo, estão nascendo umas pessoas meio Neandertal, Cro-Magnon, o que está acontecendo? Não, isso aí é a reurbanização. Ou seja, gente muito primitiva que perdeu uma série de vidas aqui em função dos próprios litígios e pendências, que estava nas dimensões extrafísicas mais degradadas e que custaram a renascer, estão chegando hoje aqui e se organizam como os hooligans, quebram cidades, atacam em grupo, igual aquele ataque que teve lá em 1999 em Barcelona, na estação de Santos, de 700 skinheads de um lado com o outro, todos com aquelas massas da Idade Média. Então, esse tipo de nascimento ele é necessário, porque o planeta precisa dar oportunidade a todo tipo de consciência. Agora, nós não podemos esperar que nas escolas, nem o professor de hoje, que também está na média, a maioria deles, e aquela consciênsula que está tendo a sua oportunidade agora de renascer num ambiente mais civilizado, que ela se torne um Einstein. Eu acho que nós vamos ter que ter muita paciência. É por isso que esses intermissivistas mais avançadinhos, eles estão inoculados
infiltrados em diversos ambientes, e professores também de conscienciologia. É justamente para poder, os salvados, como diz o povo, salvados de incêndio, é pegar quem dá para poder fazer isso. Porque o restante, a única coisa que você pode dar, exemplo, você vê que tudo é resolvido com a dessoma. Atira, mata, bate, espanca, joga no rio, corta em pedaço. Então, essa condição, joga pela janela. Então, essa condição, ela é a condição dos tempos que a gente está vivendo, né? Então, são tempos complexos, mas muito democráticos, porque a reurbanização ela está dando oportunidade para muita gente. E se essas pessoas não aproveitarem sua oportunidade, existe uma condição chamada transmigração planetária. Quer dizer, baixar no outro centro. Literalmente, a pessoa vai para um ambiente que lhe é afim. Depois que ela erra até a saturação, ela vai para um ambiente que lhe é afim, com dinossauro, pterodáctilo, aqueles tiranossauro rex, coisas assim, que são as companhias que aquela pessoa se sente bem. Ela não se sente ainda bem no meio humano civilizado. Muita paciência, né? Doutora Malo, agora na parafatologia, página 23, 8ª linha. A leitura direta paracérebro a paracérebro, biparacerebralidade, entre para-reeducado ao parapsíquico e reeducando, para reeducador. Como acontece esse tipo de fenômeno? A docência conscienciológica, ela propicia à pessoa efeitos assim com muita facilidade. Eu sou propositora e coautora de um curso chamado Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia, ECP1. Que é chamado. Ele é a prévia de um outro curso de campo, que é o ECP2, cursos de extensão. E exercendo essa atividade como docente durante 2 décadas, como eu exerci, eu tive N oportunidades de ver essa conexão para-cérebro a para-cérebro, tanto que eu escrevi um verbete sobre isso, chama biparacerebralidade. Está aqui na minha remissiologia, e é um verbete onde eu descrevo esse fenômeno, porque me causava uma certa estranheza que a gente pudesse responder pergunta do aluno que não foi formulada, que o aluno está lá desse lado, eu estou falando com esse, e de repente vira para lá e dá a resposta para aquela pessoa e continua aqui. E isso acontecia por quê? Porque é uma web, há uma rede que está conectada no seu paracérebro. E isso é incrementado pelos amparadores, que é a paratecnologia. Eu também já tenho verbete sobre essa temática, sobre a paratecnologia, brevemente vou estar defendendo. Por quê? Porque são experiências pessoais. É muito válido que a pessoa escreva sobre as suas próprias vivências. Então, essa vivência da paratecnologia em sala de aula, que conecta paracérebro a paracérebro, eu tenho essa experiência de milhares de vezes dessas 2 décadas de docência só desse curso de extensão, que é um curso mais sofisticado, é um curso mais complexo. Por isso que eu não citei os demais cursos, porque é o curso que eu tenho experiência. E eu vejo que isso aí funciona, e você consegue fazer a leitura do paracérebro do reeducando, e com isso você dá a ele as respostas com o vocabulário dele, porque você pegou o vocabulário, o dicionário cerebral dele para responder. Então é como se ele estivesse pensando alto. Você fala do lado de cá, é um tipo de parapsicofonia, mas você está fazendo a leitura do paracérebro do outro, e você devolve a questão para ele com a bagagem que ele tem, de vivências dele, não suas. Então, fica muito mais próximo da realidade dele, é muito mais assistencial e muito mais eficaz. Agora, você poderia falar também sobre o crescendo, psiquismo para psiquismo, na página 24, 2ª linha. Como é que é o crescendo? Crescendo, psiquismo para psiquismo. Ah, sim, porque o psiquismo, o que é? A elaboração normal de dados que o cérebro faz. O psiquismo feminino funciona de um jeito, porque tem um certo tipo de funcionamento, uma certa dinâmica. O psiquismo masculino é diferenciado em função de outras questões, até metabólicas, bioquímicas. Muitas vezes a pessoa nasce aqui com um psiquismo feminino num corpo masculino. Às vezes ela nasce num corpo masculino com um psiquismo feminino. Então, isso tudo pode acontecer, porque o psiquismo é o modo de elaborar, o modus operandi daquele cérebro da pessoa. E o parapsiquismo vai além do sexo humano, do gênero humano, da condição atual, porque é o modo da pessoa interpretar a multidimensionalidade. Então, quem traz isso já traz uma condição mais avançadinha e precisa desenvolver e fazer a reeducação dessa habilidade. Agora, professora Malo, eu antecipei aqui essa pergunta, porque ela é sobre a definologia.
Então, isso pode ajudar, quem sabe, outras pessoas. Ele pede para você comentar, porque ele teve um pouco de dificuldade em compreender exatamente a definição. Ok, vamos Então, você aprofundar? pode explicar melhor para ele? Então, para reeducador autoparapsíquico, homem ou mulher, quer dizer, o docente sensitivo, EPICOM autolúcido significa que ele é um epicentro consciencial, ele trabalha num processo de assistência um pouco mais avançado. Ele é energicista, quer dizer, ele é um doador natural de energia. É um autopesquisador, que estuda ele mesmo. Holomemorialista, porque ele se lembra de outras existências, ele usa a memória de várias vidas. E para aquele aluno que está na sala de aula, ele é uma lembrança, ele é um agente retrocognitor. Ele desperta naquele aluno a lembrança do curso intermissivo do aluno. Através da didática que o professor usa, que é uma paradidática, conteúdos mais avançados que ele já aplicou, e ele vai, com isso, ajudar aquela pessoa que está ali a recuperar a sabedoria inata da qual ela é portadora. Acho que ficou Claro. Bem. Agora, Marla, na estrangeirismologia, também na página 22, quinta linha, você poderia esclarecer a superficialidade da aprendizagem Parker? É aquela coisa da pessoa que tem o decoreba. Eu cito logo aqui embaixo também na coloquiologia. O ensino fictício, na base da decoreba, para passar no vestibular, para passar não sei aonde, para passar aqui, passar ali. Isso não é cultura, isso não é ensinamento, isso não é aprendizado. A pessoa que usa par cœur significa de cor, como se usa também aqui. Ou seja, par cœur quer dizer emocionalmente. É meramente uma repetição que a pessoa faz, uma inculcação, até certo ponto, uma doutrinação que ela cria para poder assimilar conteúdos. O conteúdo que você assimila melhor, o mental soma, trabalha melhor em ambientes distendidos, leves, bem-humorados, positivos e guiados pela curiosidade de quem quer aprender, e não apenas pela necessidade do saber para responder tal ou qual questão. Isso é uma forma bem primitiva ainda e muito superada, né, que a educação ainda usa na sala de aula, com conhecimentos, conteúdos absolutamente inúteis para a vida da pessoa, absolutamente irrelevantes para a vida pessoal. Agora, na mitologia também, na página 25, ela pergunta, essa nossa amiga também é da Alemanha, o combate aos megamitos místicos religiosos. Como combatê-los sem causar novas interprisões kármicas com o grupo em que nós estivemos juntos tantos anos? Como evoluir sem ofendê-los? Essa é uma grande questão. Uma grande questão, e a gente só ofende quando nós estamos querendo tirar partido de alguma coisa, ganhar discussão, aparecer como mais avançadinho, aparecer que é muito bacana. Agora, quando você aprende a tratar os mais próximos da sua família, por exemplo, como consciências em evolução, que talvez você encontre ou não no próximo milênio. Eu estou escrevendo um verbete chamado autoparapsiquismo circunscrito. O que quer dizer isso? Circunscrição. As pessoas só usam quando está na sala de aula. Quando chega na família, ela emburrece, não consegue ter avaliação crítica de ninguém, esquece o que é assédio, se envolve naquele rolo, e o meu filho é um maravilhoso, é um fora de série, é espetacular, ou é um bicho, um isso, um aquilo. Então, cadê o conhecimento conscienciológico? O conhecimento conscienciológico é para ser aplicado na família, em casa, no ambiente doméstico. Começa com o gato, o cachorro, o pai, a mãe, o filho, a irmã. É assim que funciona. Agora, se a pessoa só desenvolve o uso parapsiquismo em sala de aula, na tertúlia, no curso de campo, na dinâmica parapsíquica, na TENEPS, e o resto do tempo quebra o pau com todo mundo, aí fica muito difícil. Quer dizer, ela fica na autoincoerenciologia. Então, a gente vê que o que falta realmente é aplicar aquilo que a gente já sabe. Tem custo? Claro que tem. Você não vai, uma pessoa está dessomante, você tem um familiar, ele é terminal e é dessomante. Você não vai se abeirar do leito para falar da PROEX, que ele não cumpriu, vai? Olha, está faltando 5 minutos para você dessomar. Mas eu queria te falar que você não cumpriu sua PROEX, você é um intermissivista, isso não é notícia para se dar no leito de morte. Então, é só escolher o momento, a hora, o lugar e, principalmente, exemplo, 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 exemplo. Deixa passar uma década. Antes de uma década, é muito cedo para falar de qualquer tipo de esclarecimento em família.
Primeiro tem que dar exemplo, 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 exemplo. Depois o exemplo fala por si e a gente faz o esclarecimento. Quando é perguntado, o dia que a pessoa criar uma necessidade de procurar, fala: o que você faz exatamente? Ah, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Dá o livro de presente. Eu tenho familiar que só recebeu meu livro há pouco tempo. Falou: nossa, eu não sabia que você sabia isso tudo. Eu falei: pois é. Agora, essa pergunta tem relação também, Malu. No final da 12ª linha, página 23, na fatologia, você poderia expandir a abordagem abolicionista da conscienciologia no contrafluxo da escravatura religiosa maciça, disseminada? Muitas vezes percebemos que essa abordagem causa uma desilusão muito grande na pessoa e acabamos por esconder informações evolutivas vitais por receio de passar o ponto. Qual a sua dica verbaciológica? Minha dica verbaciológica é sempre dar a informação de acordo com a situação. E quem está desenvolvendo parapsiquismo e tem interesse nisso, você recebe N inspirações. Você tem a sua sinalética pessoal, quer dizer, um mapa de sinais íntimos que você tem na hora que a pessoa te faz uma pergunta. Forma-se campo de energia, você sente que tem amparo presente. O amparador daquela pessoa se aproxima de você para te falar e inspirar coisas que você não sabe a respeito dela. E você começa a falar pausadamente, tranquilamente, com toda a isenção e tranquilidade, e aquilo por si só já basta. Agora, não há nada mais abolicionista do que a conscienciologia. A conscienciologia é anti-escravagista de base, porque ela tira a pessoa das amarras, das interprisões, ela oferece, brinda a pessoa com autonomia, deixa a pessoa caminhar por si, tira a pessoa dessa dimensão através da projeção lúcida. Quer dizer, o que você quer melhor do que a liberdade de expressão multidimensional? Então, ela é extremamente abolicionista. Ela vai abolir toda essa escravatura religiosa que está ainda hoje impregnada na sociedade. Você vê só essas festas de santo que tem, umas pessoas se matam, se atropelam, vão rezar não sei aonde, atravessam uns em cima dos outros. Quer dizer, uma coisa triste, coisa de rebanho, né, que não é de gente. Então, tudo isso é lamentável. Então, a mídia faz o papel de endeusar isso tudo, achar lindo e dar um espaço maravilhoso. Enquanto isso, milhões morrem em função dessa condição. Quer dizer, há muita incoerência e muita patologia a ser superada. Vamos lá. Alô? Alô? Quando você colocou lá na definologia o para-reeducador, se eu bem entendi, você disse que são o docente. Onde fica, nesse caso, a situação de pais e daquelas consciências tarísticas? Consciências tarísticas. Eu vejo que alguns pais são reeducadores, outros não. Eu acho que alguns pais são reeducandos. O filho nasce para acabar de criar o pai. Tem muitos casos assim, eu conheço muitos. Crianças que chegaram para acabar de criar os pais são totalmente imaturos. Então, nem todo parentesco implica em reeducação. Às vezes é um vizinho que é o reeducador da pessoa, não é nem o responsável por ela. Às vezes é um padrinho, às vezes é um tio, uma prima. Então, eu não vejo que necessariamente pais e mães assumam esse papel, mesmo que nem sempre têm competência para fazer isso. O processo evolutivo, ele é muito complexo e muitas vezes as famílias são formadas em torno de um outro elemento que é o reeducador. Então, nós precisamos de estudar na família quem veio para ser reeducador tarístico e quem veio para ser o reeducando. E não acho que... Para mim, não existe criança. Eu acho que as consciências elas têm faixas etárias e níveis de manifestação, mas maturidade fica notório na pessoa em qualquer idade. Há idosos inteiramente imaturos, completamente consciênsulas, quer dizer, ainda em uma fase muito infantilizada. Mesmo que a sociedade infantiliza e idiotiza tanto a criança quanto o idoso. Idoso e criança são colocados no mesmo nível, quer dizer, são sub-raça, eles são um subnível social. Eles não são propriamente uma linha. Além do mais, o idoso, ele faz a invisibilidade, né? Porque a partir do momento que a pessoa vai envelhecendo, ela vai desaparecendo, ela fica invisível, socialmente falando. Então, existe uma coisa furada nesse contexto, né? Para reeducador é quem se assume como exemplo. Nem todo mundo faz esse papel. Eu acho que quando a pessoa faz a assunção de ser um autoexemplo
melhor no ambiente onde ela está, pai, filho, irmão, namorado, parente, marido, o que seja, essa pessoa atua. E acho que para reeducador, então, é um estado, uma função, não algo que a pessoa tenha por causa de uma situação familiar ou uma injunção social, necessariamente. Penso dessa forma. Agora, na paradoxologia, você poderia falar sobre o paradoxo da impactoterapia e o paradoxo da cosmoética destrutiva? É na página 25. Sim. O paradoxo da impactoterapia, o nome já é bem claro, quer dizer, por impacto. Aquela pessoa que perguntou agora há pouco da desilusão que causa você trazer para o outro a necessidade de esclarecimento. Isso é impactoterapia. A tarefa assistencial de esclarecimento, ela é impactoterápica. Ela cria um resultado positivo em cima de uma doença a partir da remoção, da destruição. Até certo ponto, ela também é a cosmoética destrutiva. Quando você destrói a ilusão, como se diz, Papai Noel não existe coelho da Páscoa. Tem muita gente adulta que está acreditando em coelho da Páscoa até hoje. Papai Noel, todas essas lendas. Não aquela figura que está ali, mas ela tem outros coelhos, outros papais noéis. Vários. Ela tem mitos próprios. E você tem dificuldade. Então, nós temos que avaliar com muito realismo o nosso sistema pessoal de crenças. E quanto nós somos permissivos na manutenção dessas crenças. Tanto em nós, e às vezes não é mais em nós, pior ainda, no outro. Porque aí já é uma coisa de simular, de dissimulação. E já é pior manter a ilusão do outro, que você sabe que não é verdadeira. Agora, na fatologia, página 23, sétima linha, de baixo para cima. Você poderia exemplificar as autoconvicções cosmoéticas naturalmente autopersuasivas? Sim, a pessoa que tem convicções claras e não está nem aí para doutrinar ninguém, não está nem um pouco preocupado se aquela pessoa gosta, não gosta, se ela vai adotar ou não. Simplesmente você não vai dar apenas o pé esquerdo do sapato da pessoa. A tares é você oferecer os dois pares no número da pessoa. A tacon é um par só, um pé só e geralmente o esquerdo. O professor Valdo usa muito essa metáfora. E eu gosto muito, porque é uma falsa ajuda. Então eu vejo que quando nós temos convicções claras em qualquer ambiente, nós conseguimos passar o recado, independente do sistema de crenças. Eu tinha um médico amigo, ele já dessomou, que ele dizia assim: Malu, eu não admito nada disso que você fala da conscienciologia, mas eu sou obrigada a admitir, desce redondo. Eu gostava muito dele falar isso. Autoconvicção desce redondo. Professora, você poderia falar na página 26, em culturologia, a cultura geral e a cultura clássica e a relação dessas duas culturas com o tema, por favor. Pois não, cultura geral é importantíssimo. A pessoa que tem uma cultura geral vasta e sem preconceito, essa pessoa tem possibilidade de fazer assistência num nível muito melhor, porque ela não tem barreira cultural. Olha, eu morei em países e lugares em que a cultura é um travão imenso. Por exemplo, na Catalunha, é uma coisa triste, porque existe uma cultura muito fechada. Eu visitei, e tenho amigos, e frequentei a Córcega durante muito tempo. Amigos, corsos, muita gente. E lá existe uma cultura arraigada, totalmente arraigada. Então, você vê o próprio sul da França, o Languedoc, é uma região de uma cultura muito, muito fechada. Eu vejo que isso não ajuda em nada. Uma cultura geral ampla implica que você respeita, discorda e mantém o direito de manter as suas próprias convicções. Isso tem que ficar claro o tempo todo. Discordo de você, defendo os seus direitos, mas eu defendo também o meu direito de manter as minhas convicções. E quem defende o direito de todos tem o direito de se defender. Então, eu penso que isso é uma autoconvicção clara, vinda de uma cultura ampla e restrita, de fazer amigos de qualquer tipo de cultura e o ambiente. Eu tive essa experiência pessoal na minha andança aí por esse mundo. E qual mais que você queria que eu comentasse? A cultura clássica. Ela é importantíssima, porque a cultura clássica é aquela que foi o berço do conhecimento que a gente tem hoje. Nós chegamos aqui, provavelmente,
vindos de outros planetas, é o que tudo indica, e já erados, quer dizer, já com muita experiência, tanto que a gente ajudou a colonizar esse planeta, ajudou a semear uma série de ideias e de fazer um trabalho. Então, essa cultura, que é a nossa própria cultura antiga, que ficou aqui, através dela, nós podemos recuperar muitas unidades de lucidez úteis à vida atual. É claro que se você pegar ideias que ficaram superadas, ultrapassadas, mas a gente dá um desconto, porque cada época da humanidade, cada zeitgeist, que é o espírito da época, ele tem que ser respeitado, porque era o que se tinha naquela época. Você vê Grécia, berço da cultura, berço, umas antas em relação à mulher, por exemplo. Não tinha espaço para a mulher estudar, era uma condição totalmente crítica. No oráculo de Delfos, as mulheres eram usadas como pítias, pitonisas, sibilas, o diabo a quatro, mas elas eram meras intermediárias, não apitavam nada. Quem controlava realmente o ambiente era todo um ambiente masculino. Então, essa segregação, essa condição antiga, que hoje ainda se repete em espíritos anacrônicos, ultrapassados, como dizia uma pessoa da minha família, isso, Malu, é o espírito atrasado. São espíritos atrasados. Então, você vê que isso ainda predomina. Agora, é importante você conhecer a cultura clássica, tirar dela o que tem de bom e combater tudo que não presta. E ter esse senso crítico aberto, o direito de criticar. Não é aceitar aquilo como uma doutrina ideal e achar que tudo que foi feito no passado é maravilhoso. Nada desse culto do passado. Cego. Ficou claro? Agora, na parafatologia, página 23, 10ª linha. Ela diz, essa moça é de Madrid. Costumo fazer cursos online e percebo o campo formado de maneira cada vez mais intensa. Haveria para ensino à distância monitorado pela EDPEX através da paratelepatia mais ostensiva? Ou se trata de maior acuidade energética pessoal? Vamos colocar as duas coisas. Um pouquinho de cada. Eu estou trabalhando num verbete, que é uma experiência também pessoal, que chama ancoragem autorreciclogênica. Muito breve vou estar trabalhando com isso aqui. É uma experiência que eu fiz desde há uns 2, 3 anos, que eu venho fazendo, de conexão com as centrais extrafísicas. A central extrafísica da verdade, Verpom, através dos escritos, do material. Por exemplo, eu sento para escrever um verbete, eu saio do mundo, eu desapareço, eu vou para outro planeta, eu não estou aqui. Acabou, não existe mais nada. Eu estou escrevendo sobre essa temática atualmente, que vai ter um curso no CAEC em setembro, com esse nome, Autorreestruturação Pensênica, e que eu vou justamente abordar essa técnica da autorreciclogenia através da ancoragem com as centrais extrafísicas. Forma campo, acontecem coisas incríveis do arco da Paravelha. Então, se a pessoa quiser e transformar a casa dela numa, vamos dizer assim, num hospital de campanha, uma filial, ainda que precária, das centrais extrafísicas, com um trabalho tenepsístico avançado, dedicado, com um trabalho verponológico de produtividade intelectual intenso e trabalho assistencial, essa pessoa consegue transpor, fazer uma cápsula para o seu próprio ambiente de trabalho. Então, isso é que é o ideal que você está comentando. Agora, ela pergunta também na sinergismologia, página 24, primeira linha, para você expandir o sinergismo para a pedagogiologia e consciencioterapia. Eu vejo que elas têm uma sinergia muito bacana. Eu tive a possibilidade de dar um curso de extensão, o ECP1, como eu já comentei aqui anteriormente, justamente com um dos professores, o professor Nário Takimoto, que nós queríamos fazer um cotejo para a pedagogiologia e consciencioterapia. E nós vimos que elas são muito imbricadas, essas duas especialidades. Muito difícil tratar sem reeducar. Muito difícil reeducar sem tratar. Então, é claro que existem linhas claras de especialidade, um caso de outro, só profissionais da área da saúde realmente aplicam a clínica consciencioterápica, mas a consciencioterapia é uma especialidade que a pessoa, através da projeção consciente, ela pode exercer, e há uma série de formas, e eu tenho 2 livros na área da consciencioterapia como especialidade, porque é a minha área de interesse maior, a remissão, a autocura, isso é que é a minha linha de especialidade. Então, eu vejo que tem tudo a ver a parapedagogiologia e a consciencioterapia. Elas são irmãs, gêmeas, univitelinas. Agora, Malu, na fatologia, página 22, segunda linha.
Você poderia discorrer a respeito da alegria genuína do docente cosmoético formando neodocentes com potencial superior ao próprio? Isso aí é das coisas que mais me deram alegria. Eu formei praticamente 500 professores de Conscienciologia. Uma centena dos cursos de extensão e os outros de cursos básicos da graduação em Conscienciologia em diversos países. Eu sou autora e propositora do primeiro programa oficial de formação docente para professores de Conscienciologia. Está até publicado, está na minha bibliografia. Quem tiver interesse, eu faço um percurso na história da educação até chegar na Conscienciologia. Então, eu vejo que uma das coisas que mais me alegram é hoje ver muitos desses docentes que estavam treinando na época ainda, né, treinando, reeducando, se tornaram professores melhores do que eu. Então, eu vejo que você transferir o know-how para a pessoa ficar melhor do que você naquele desempenho é uma condição que traz uma satisfação genuína, muito longe daquela imagem do Magister Dixit, quer dizer, você sabe tudo, você, o doutor, sabe tudo. Não tem isso. Então, agora eu vejo que, ao meu redor, onde eu vou viajando, eu encontrei essas centenas de professores, hoje então estão em várias partes do mundo, e eu sempre recebo essa energia gratulatória dessas pessoas, porque muitos me telefonam, me escrevem só para me dizer, dei uma aula hoje que eu me lembrei de você. Daquele dia tal, que aconteceu isso, que você me falou tal coisa, tal. Então, é muito bom. É claro que isso me envelhece um pouco, me põe numa condição de ser aquela professora idosa. Você foi minha professora, a pessoa tem 50 anos de idade e fala, nossa, então que idade tem essa mulher? Veja bem, mas até certo ponto, dos males sempre o menor. Então, muitos me falam isso, assim, que me encontram, ou me ligam, me mandam repercussão do seu trabalho. Eu acho isso muito bacana. Agora, Malu, na Fatologia, página 23, quinta linha, você poderia exemplificar as abordagens idiotizantes e infantilizadas de educadores ou cuidadores das primeiras e terceiras idades? É de chorar, né, gente? É, totalmente. Bater palminha, botar aquelas pessoas de 80, 90 anos batendo palminha, cantando, atirei o pau no gato. Ninguém merece. Eu não passo por isso. Eu não passaria por isso. Não contem comigo. Não. Ninguém merece, é desrespeitoso, né? Ficar na praça fazendo crochê, tudo bem, nada contra. Mas existem coisas muito mais avançadas. É porque o idoso, na nossa sociedade atual, ele é visto como uma pessoa inútil, um peso. Ele é um peso para a Seguridade Social, ele é um peso para a família que não quer cuidar, porque vem as doenças, tal, uma série de fatores. E eu acho que cabe à pessoa mesma ver que tipo de envelhecimento ela quer ter. O envelhecimento é uma autotransfiguração do soma apenas, no caso. Porque a pessoa está numa outra condição, intraconsciencialmente. Então, eu vejo que é obrigação nossa tratar o instrumento de trabalho, vamos dizer, eu considero o corpo humano um pet. É um bicho de estimação. Você trata da comida, toma banho, leva para tosa, coisa, leva no veterinário. Igualzinho você faz com qualquer outro. Ele, por si, não tem inteligência. Mas você, sendo inteligente, como consciência, você pode tratar o corpo humano como ele merece, com autobenignidade, provendo informações de acordo com o tempo, a época, a condição pessoal. Até, vamos dizer, fazendo a remissão para a genética de algumas enfermidades do passado, que hoje já não se justificam mais, elas são expurgadas a partir da sua mudança, da sua melhoria íntima. Então, eu vejo que essas abordagens idiotizantes da criança e do idoso, elas são algo a ser banido da sociedade, porque é deprimente e é uma condição que precisa ser, vamos dizer, completamente erradicada. É falta de percepção multidimensional, porque senão você perceberia que aquele menino de 11 anos que veio aqui defender o verbete, ele não tem 11 anos. E eu também não tenho 70. Olha que coisa boa. Então fica elas por elas. Na média, você fica muito bem. Agora, Malu, no ambiente da CCCI, no panorama recente, você poderia fazer uma avaliação de 2 itens em relação à para-reeducação auto-parapsíquica? 1. Quais aspectos positivos mais se destacam no avanço dos exemplarismos pessoais tarísticos? E 2, quais aspectos críticos merecem mais atenção
investimento para melhorias no âmbito das autopesquisas e das propostas parapedagógicas das I6. Ele pede também para você, se você pode fundamentar o seu ponto de vista. Pois não, não é tão difícil assim, acompanhando esse trabalho há 30 anos, como eu venho fazendo, passando pelas diversas etapas aqui e fora, a gente tem uma visão bem abrangente dessa comunidade, dessa massa, existe uma massa crítica. Então, a gente vê que o desenvolvimento parapsíquico do grupo em geral, ele é revelador. Ele é revelador porque ele põe a pessoa no seu devido lugar. Não adianta que a pessoa querer bancar uma coisa que ela não é. O parapsiquismo revela, ele entrega quem é a pessoa. Então, quando era mais a parte teórica, os conteúdos teóricos da conscienciologia, era uma realidade. Hoje, são os conteúdos assistenciais e energéticos parapsíquicos explícitos. Então, não adianta a pessoa agir de um modo e ela ter vamos dizer, uma hierarquia, ou uma função, ou um papel, ao qual ela não corresponde. Então, as incoerências ficaram muito claras, e os teletertulianos são uma bênção na nossa vida. Porque eles estão lá de olho em pé, em cima da gente, com as orelhas assim, as antenas ligadas, parabólicas assim, ó. Viu incoerência? Pá! Vem em cima da gente. Os livros que revelam quem é o autor. O autor, ele se torna, querendo ou não, um livro aberto, todo mundo vê. Tanto a coerência quanto a incoerência dele dentro daquele livro. Ele fala de coisas que ela não conhece, ou ele fala de coisas que ele não aplica ou não usa. Então, essa heterocrítica multidimensional, ela ficou muito clara, muito explícita. Quem estava andando na linha, produzindo, com sinceridade, com dedicação, cresceu, ganhou um protagonismo. Quem enrolou na teoricão ou teoricona, que ficou enrolando nos saberes conscienciológicos, perdeu o bonde. Se não correr atrás agora, fica para trás mesmo. Então, houve, sim, uma revelação. Sabe quando existia aquele tipo de máquina fotográfica, de câmera, que você tinha que revelar a foto? Tinha uma bacia com água branca, parecia tudo branco. Mergulhava um papel branco. Ia balançando o papel ali dentro, aparecia uma paisagem, um retrato, porque o líquido produziu a reação química que mostrava tudo. A reação química do parapsiquismo, ela é muito clara, ela revela tudo, ela deixa tudo claro. Tudo está sendo visto. Estamos sobre o megafoco, os olhos da multidimensionalidade, como nunca estivemos. E a questão mais negativa é quem ainda acha que não perceberam que o rei está nu. Então, tem que olhar e falar, o que eu estou fazendo que não está batendo mais? Passou a época, passou o momento, eu tenho que correr, eu tenho que fazer minha autopesquisa em alto nível, eu tenho que expor o meu trabalho, eu tenho que ser protagonista, pelo menos, da minha existência. E tudo isso, então, está revelando mais as deficiências também. E vejo que o maior travão ainda é esse marasmo e a pessoa pensar que tem toda a eternidade. Sim, mas a baratrosfera está lá, com a boca desse tamanho, esperando também. Então, a gente tem que ficar meio ligado aí em cima do lance, no timing, para ver se não perde tempo e não vai fazer companhia aos nossos colegas do passado, que nem enfrentar o curso intermissivo conseguiram. Os que vieram para cá e conseguiram ter o curso intermissivo e não estão pondo em prática, estão na mesma situação. Não tem diferença entre um caso e outro. Agora, esse rapaz aqui, ele diz assim, eu vejo alguns neo-espiritualistas que retiram alguns contextos e base da conscienciologia e alteram. Por exemplo, mega assediador se transforma num rei, entre aspas, num rei dos magos travosos. Ou outros contextos se reespiritualizam emocionalmente nas palavras. Então ele diz, gostaria de entender o que leva uma pessoa a alterar ou remodelar e repassar o conhecimento alterado a uma outra pessoa. Seria um tipo de autoassédio ou heterassédio? Você respondeu, né? Veja bem, não adianta querer dar um ar científico a uma religião. Ou é religião ou é ciência. Para a ciência em geral, a conscienciologia é uma religião porque nós admitimos a multidimensionalidade. Para os cientistas, nós somos, então, religiosos. E para os religiosos, nós somos ateus, porque não acreditamos em Deus. Olha que papel ótimo que a gente tem. Nós estamos no chamado caminho do meio, filosofia do meio. É a melhor coisa que tem. Agora, no meio tem de tudo.
Então você vê, vai um lá da religião tal, pega uma beiradinha da conscienciologia, escreve um livrinho com uma cosmoética mais ou menos, e põe ali, dá aquele jeito, parecendo que é um trabalho científico. Você vai ver, é tudo plágio, copiado. Eu canso de receber esses livros. Tudo copiado, tudo pequeno. Então, a pessoa ainda não conseguiu sair daquele mundinho, onde, em vez dela ser a mini peça do maxi mecanismo, ela quer ser a maxi peça de um mecanismo desse tamanho. Então, ela está sobrando dentro daquele mecanismo, porque ela tem muito mais conhecimento para deixar aquilo para trás. Agora, uma ciência, ela é livre. O que prova o aspecto científico, a fundamentação científica da conscienciologia? Democracia. Todo mundo pode usar, do jeito que quiser. Publica, escreve, faz o que for. Agora, existem certas linhas básicas que definem o que é o paradigma consciencial. Quer dizer, o modelo de referência que a pessoa usou foi qual? Foi a bioenergética, a holossomática, foi a questão multidimensional. O que ela usou? Multividas, multiexistencial ou não? Se ela não usou isso, como regra, ela tem um livro sagrado, tem uma prece, tem um santo tal, é que está na cara que aquilo ali é, vamos dizer, pirata, né? É um tipo de processo que não tem esclarecimento. E aí, né, Malo, para quem está... Só complementando, aí você fala. Eu não sei se ele nível de conhecimento dele, parece que ele conhece bem conscienciologia, mas só lembrando essa questão da responsabilidade de quem faz esse tipo de quem tem esse tipo de postura, que é como você colocou, muitos publicam e pouquíssimos citam alguma bibliografia. A maioria não cita porque é o tal negócio. Se descobrir que tem o original, a Xerox vai ficar totalmente desvalorizada. Exatamente. O plágio vai ficar evidente. Plágio é crime, né? E, além de mais, atesta a falta de inteligência da pessoa que escreveu, porque ela está se dando um atestado de desinteligência, porque ela precisa copiar o que o outro já fez, não tem nada de original para falar. Toda consciência é original na sua intraconsciencialidade. Ela só deixa de ser original quando ela compete e quer ser igual àquilo que ela não é. Então, esse papel aí de heterassédio é bem sério, porque a pessoa dissemina, né, o erro. O erro. Olha a desinformação gerando atraso de vida. Olha a interprisão. Desinformação gerando atraso de vida, que significa interprisão. Vai ter que encontrar o povo todo lá na outra vida, vai dar um trabalho louco, vai ter que dar um monte de palestra para desensinar o que ensinou de errado. A ciência. Pois não. A primeira é da página 24, na tecnologia, a técnica dos 40 cursos acoplamentário. Qual seria o objetivo dessa técnica? E, na página 25, em paradoxologia, o paradoxo da comunicação silenciosa. Se essa comunicação silenciosa seria uma telepatia? Não necessariamente. Às vezes, a força presencial da pessoa comunica. Você pode chegar num ambiente, ficar absolutamente calado, não ter telepatia com ninguém, e você aglutina, e as pessoas se aproximam, e elas querem te contar necessidades, e elas pedem ajuda de gente que você nunca viu nem conhece, e isso é uma comunicação silenciosa de que aquela pessoa é confiável, ou que ela tem uma resposta. Eu já comentei aqui uma vez de entrar num elevador, entrar uma moça, só ter eu e ela com uma pasta na mão, me olhando muito, me olhava e olhava de novo, e por fim ela não aguentou, ela falou, estou indo lá no meu advogado para me divorciar, e eu ainda estou assim, em dúvida de algumas coisas. O que você acha? Isso para mim é uma situação de ECP1, de curso de extensão em conscienciologia e projeciologia. A pessoa percebe que ela precisa falar com você, é a chamada irresistibilidade energética. Ela sabe que você não vai enrolar, não vai doutrinar, não vai deitar falação em cima, não vai fazer nenhuma crítica. Você vai simplesmente fazê-la pensar. O que você acha? Você está bem? Você acha que dá para... Você tem 51% de conflito? Ah, tem mais do que isso. Então, a decisão você já tomou, você não precisava me perguntar. Aí vai embora, dá tchau na porta, agradece muito, você nunca mais vê. Então, eu vejo que a força presencial, ela comunica. A comunicação não depende de nada, nem de palavras. E a técnica dos 40 complementares, porque o complementar é um curso que tem com muita regularidade aqui na conscienciologia, na comunidade. É um curso que praticamente a cada 45 dias tem um. E menos, você tem Malo. menos, às Mais vezes todo de um mês. Por mês, né? Às vezes todo mês. Então, você pode escolher uma temática e você vai vivenciar 2 campos energéticos comentados com um monte de gente que geralmente faz parte do seu próprio grupo evolutivo. Você vai ter essa identificação.
Então, eu fiz essa técnica, eu fiz 40 cursos, na verdade, fiz 41. 40 cursos, porque eu queria achar padrões. Achei os meus padrões, vi a minha especialidade, transformei em verbetes. E isso me deu um upgrade parapsíquico muito interessante. Então, em vez de ficar fazendo um monte de coisa, eu escolhi fazer 40 cursos complementares. Ajuda as pessoas que têm uma repressão parapsíquica? Lógico que ajuda, porque ele faz o desbloqueio. Por exemplo, aquela criança que a mãe levou no centro espírita, não sei aonde, para fazer a lobotomia parapsíquica, para bloquear, porque estava criando problema para a mãe. Para a criança também, mas principalmente para a mãe. Os pais têm muito medo de ter uma criança insana, anormal, patológica. Então, eles querem bloquear tudo quanto é manifestação que não esteja dentro das regras permitidas sociais. Isso é muito mais pela vaidade social, pelo contexto social. E a criança fica bloqueada sem defesa, porque ela continua tendo a abordagem, só que ela não sabe mais que está tendo. Então, isso é muito sério, porque ela ali no complementar, eles vão descobrir, perceber, as consciex, a equipe técnica, e os próprios EPICONs que ali trabalham, às vezes até um colega que está participando, identifica esse quadro. E a pessoa, então, vai descobrir aqueles medos antigos que teve na infância, o porquê que foi que ela fechou o parapsiquismo, o que aconteceu com ela, a falta de autoconfiança, e ela vai aprender as técnicas de autodefesa, e ela vai crescer num ambiente positivo, controlado, falar das experiências com segurança, e ela poder, enfim, desfrutar dessa habilidade. É a mesma coisa que você ter um outro olho e mandarem você fechar para você ficar só com 2. Você tinha 3. Podia ver muito melhor. Mas fala, não, esse olho não, é muito perigoso, fecha. Ah, não, esse braço a mais, não, é muito perigoso, corta. Então você fica mais uma com sim, sem defesa. Respondeu. Quer perguntar? Eu sou reciclante. Eu estudei, tive uma escola por engenheiro. Eu penso, tudo bom na sociedade. Falo, muito bom, agora você pode ter uma boa profissão. Mas eu percebi esse não é o meu caminho. Depois, eu tive um processo para a educação e percebi como eu posso fazer assistente. Obrigado. Minha pergunta é, você falou sobre aulas. Em meu caso, dar aulas de conscienciologia foi uma chave para mim, porque foi muito, muito dinâmico. E eu posso perceber na mesologia que eu tive antes, e no processo para a reeducação, eu posso acelerar como dar aulas. Esse é um fundamento. Essa é uma parte. E na outra parte, escreve um livro. Esse é um segundo passo, nesse caso. Ou como é na relação de aulas e escreve um livro? Eu vejo que a aula acompanhada de um livro do próprio professor, isso aí não tem preço. Abre todas as portas. Porque você ganha uma autoridade moral em relação ao que você está trazendo, das vivências pessoais, da sua sinceridade, do seu propósito. A pessoa que lê um livro seu e depois vai assistir uma aula sua, de uma certa forma, ela vai passar a matéria com você. Ela quer saber se o que está ali dentro é da sua vivência. E isso se percebe. Então, eu acho que não, em nenhum momento a escrita está dissociada do professor. O professor que não escreve nada, que é ótimo para dar aula, mas nunca escreveu uma palavra, do que ele está fugindo? Tem alguma coisa que ele não conseguiu criar uma coesão. Assim que eu cheguei na conscienciologia, que eu comecei a dar aula, meio que à força, assim que o professor Valdo jogou um pouco lá dentro da sala de aula, eu já publiquei um artigo chamado Síndrome do Estrangeiro, em 1989, numa revista de grande circulação nacional. Eu vejo que essa condição de você fazer o par do esclarecimento em sala de aula, com o livro, com o artigo, com a escrita, olha quantos verbetes eu já citei aqui durante a minha explanação. Porque eu tenho, então eu vou falar daquilo que eu fiz. Ora, dentro da minha vivência, eu tenho essa tal coisa aqui que eu escrevi a respeito desse tema. E isso te dá uma sustentação e atrai um amparo maior para você. Porque você se torna um agente esclarecedor de múltiplas aplicações. Um agente multiplicador. Então, um agente de mudanças.
Então, a escrita abre todas as portas, todas que você pensar, em qualquer ambiente. Eu fui convidada a fazer, eu já comentei isso aqui também, mas é bom citar. Eu fui convidada para fazer uma tradução para uma delegação africana em 2013, em abril de 2013, que veio ao Brasil, veio a Foz do Iguaçu, à usina de Itaipu, para receber informações tecnológicas, jurídicas, fiscais, tudo quanto é tipo, a respeito da usina, por causa da usina de Inga, na bacia do Congo. Uma delegação de 11 africanos, 5 países envolvidos. Estava lá Itamaraty, Eletrobras, enfim, representação de diversas áreas, além da diretoria e presidência da Itaipu. Eu era a única mulher e fui a tradutora oficial das entrevistas e do trabalho. E no meu livro Autocura, na edição de 2009, tem um selo que eu pedi para pôr da ONU, que diz Ano Internacional da Reconciliação, resolução tal, 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 tal. Desses, havia vários membros da ONU. A ONU de Washington, a ONU de Viena, a ONU em Brasília. Então, eu acho que foi muito natural eu, ao término do meu trabalho, agradecer a todos e oferecer o meu livro. Por quê? Porque ele tinha um selo da ONU. Ah, então a senhora sabe da resolução? Sim, aquela resolução da reconciliação entre os países e tudo mais. Mas só a equipe africana com a qual eu almocei me perguntou, mas a senhora fala do que nesse livro? Eu falo da projeção da consciência, da conscienciologia. Ah, oui, c'est le déplacement de la conscience. Eles sabiam do que se tratava. Não precisei explicar nada, não falei nada, porque tinha a ONU e tinha um assunto que para eles era absolutamente natural. Então, o livro, ele te põe em qualquer ambiente, ele abre qualquer porta, não importa onde. E mesmo até, às vezes, por delicadeza, a pessoa não vai nem questionar, ela está recebendo um presente. Como é que ela vai questionar aquilo? Ela vai receber, né? Ainda tem muita pergunta. Então, vamos lá. Paulo, na parafatologia 23, página 23, primeira linha, a transmissão de técnicas bioenergéticas autodefensivas práticas. O que sugeres das técnicas no caso de indicar para pessoas que não conhecem ou têm afinidade com as ideias da conscienciologia? Tem o menor problema. Nessas épocas, um exemplo prático, minha filha fez um curso de socorrismo, porque ela é ambientalista, e estavam lá aqueles soldados lá do Corpo de Bombeiro fazendo o mesmo curso, e um deles falou que estava cansado já desse negócio de retirar cadáver, era aquele período das inundações, ele estava totalmente assimilado. Ela ensinou para ele o estado vibracional lá dentro d'água, fazendo um experimento. Eu ensino pelo telefone, aqui pela tertúlia, por e-mail, qualquer pessoa. Não é um conhecimento, assim, vamos dizer, hermético para poucos. É uma coisa prática. Uma criança de 9 anos, você fala, olha, você fecha os olhos, quando você ficar assim bem agitado e irritado, fecha os olhos e pensa assim, água mineral, com gás, descendo até o pé e volta. House, sabe o House, aquele bem forte, aquela bala? Então, aquilo. Vai ficar assim, tia, é igualzinho. Pronto, acabou. Isso é didática. Então, você pode usar qualquer didática. Depende do seu interlocutor, né? E ele acha ótimo. Vamos fazer água mineral? Vamos, a mãe fala. Vamos fazer água mineral com gás? Acho que está na hora, vamos. Agora, em maniologia, página 25. Você poderia explicar a mania de ganhar a discussão? Isso é triste, né, gente? Mania de ganhar a discussão. Quem quer ganhar a discussão não consegue fazer reconciliação. Reconciliação, a gente já tem que ter, de alguma forma, aberto mão dessa condição. Está bem lá no livro. O que eu quero? Ganhar a discussão ou fazer assistência? Então, ganhar a discussão é besteira. Uma boa argumentação, ela por si só, ela já faz o seu papel, não precisa ganhar a discussão. Deixa, se a pessoa quer ganhar, ela fica com ela quer dar a última palavra, ela dá, não tem problema nenhum. A questão do esclarecimento é essa posição de, ao mesmo tempo que você tem todo o empenho e respeito em esclarecer a pessoa, você não está, até certo ponto, nem aí para o que ela vai fazer com aquilo, porque é a cosmoética que cuida. Você não tem nada a ver com isso. Sorria, a cosmoética está agindo. O que mais? Agora, Mauro, na fatologia, página 23, você poderia, 8ª linha, você poderia elucidar a heteronomia incentivada pelos gurus, mestres e guias extrafísicos amaróticos, religiosos? Claro, os mestres e gurus amauróticos das ordens religiosas, fraternidades, seja lá o que for, eles têm todo interesse em manter aquele bando, aquele rebanho, tanto que chama ovelha. A pessoa se
se reduz à condição de ovelha. Eu nunca me senti ovelha, nenhuma vez, nada. Eu um dia fui a um ambiente desse com uma pessoa que estava até aqui de doutrinada, e o chefe que estava lá na frente falou assim, já pensou um dia você se sentir dono da sua própria vida? Eu falei, olha, eu me sinto totalmente dono da minha vida, lá no Frossa. Me sinto totalmente dona, nunca me senti diferente a não ser dona da minha vida. Imagina. Então, essa condição de atribuir ao outro a heteronomia significa que você dá a cessão integral de direitos patrimoniais da sua vida para outras pessoas. Isso é um perigo, ainda mais vitalício. É um perigo. Agora, na Crescendologia, página 24, segunda linha. Você poderia comentar o Crescendo Educação Eletronótica e Educação Parapsíquica? São bem diferentes, né? A educação eletronótica é aquela que só trata do que é intrafísico, do elétron, da matéria propriamente. É bacana, ajuda muito, são coisas práticas. Em muitas áreas do conhecimento científico, é necessário, você estuda a composição, a estrutura da matéria. Agora, do momento que você, pelo menos, admite a possibilidade da matéria ser energia consolidada, vale mais a pena entender de energia, né? Quem entende de energia tem mais facilidade para compreender o restante. E também na Parafatologia, página 23, oitava linha, de baixo para cima. Você poderia comentar a superdotação autoparapsíquica? Ah, sim, sem a menor dúvida. A superdotação autoparapsíquica é você já ter esses fenômenos desde que você nasceu. Você já trouxe essa dotação parapsíquica para cá, para essa dimensão. E aquilo tem preponderância na sua vida. É relevante, aparece na forma de sincronicidades, efeitos físicos. E aí você tem retrocognição, e você vai ler biografias a respeito de você numa outra vida, e você encontra lá a citação dos historiadores dos seus efeitos parapsíquicos. Então, vale a pena a pessoa se debruçar sobre isso. Então, é o efeito sonoro, né? E nós tivemos aqui um efeito físico sonoro. Fundo musical. Quer perguntar? Agora, na Paradoxologia, página 25, terceira linha. Você poderia expandir o paradoxo de um microfragmento mnemônico intermissivo produzir macro-resultados proexológicos? Ah, não tem a menor dúvida. Às vezes você tem uma lembrança parapsíquica de uma senha passada, seriexológica, de outra vida, uma máxima que você usava, uma coisa que você empregava e você recupera aquilo tem um efeito halo na sua proex, que aquilo começa a permear tudo. Então, é uma experiência que eu tenho, escrevi verbete a respeito disso, porque no passado, nós, dependendo da hierarquia que você estava, social, as pessoas tinham máximas próprias, sejam elas escritores, quem seja, nobreza, máximas. E essas máximas falam muito de você. E eu recuperei essas máximas, e são coisas curtas, são mega pensando entre vocabulários, mas que faz uma diferença muito grande na minha vida. Agora, na Fatologia, página 23, nona linha, de baixo para cima. Eu gostaria que você exemplificasse o combate às ideias conservadoras pelas neoideias. A Conscienciologia faz isso todo dia, né? Eu defendi um verbete aqui chamado neologismo paraterapêutico. E eu citei o quanto que às vezes a pessoa tem um antagonismo a mudar uma palavra. Em vez dela dizer egrégora, que vem carregada de um processo pesado, místico, do passado, do passadismo, que ela mesma já foi iniciada naquilo, quando ela vai falar forma holopensênica ou holopensênico, ela usa uma outra rede sináptica e ela desconstrói a velha. E isso tira as presenças extrafísicas daquela época de perto dela, que faz a desconexão. É muito inteligente fazer isso. Então, vale a pena mudar, as mudanças de vocabulário, isso tudo tem um efeito profilático terapêutico muito interessante. Agora, na Parafatologia, página 23, sexta linha. O que pode falar sobre o cultivo dos dicionários paracerebrais? Isso não é difícil da pessoa se interessar. Olha, em julho, aqui no CAEC, nós vamos ter um torneio do neuroléxico analógico. O professor Valdo estima que dos dicionários cerebrais, sinonímico, antonímico, poliglótico, o analógico é o mais importante.
que faz uma mega associação de ideias, expande a compreensão da pessoa. Então, nós vamos ter um torneio do neuroléxico analógico. Vai ter uma prova, vai ser aplicada, tem um grupo de avaliadores que já estão trabalhando nesse sentido, eu participo disso, junto com a professora Marina e muitos outros aqui, e eu acho que a mudança do dicionário cerebral, ela é uma base de reciclagem, de recim, que pode mudar muito a vida da pessoa. O vocabulário novo, o neovocabulário cura. Agora, na paradoxologia, página 25, quarta linha. Gostaria que você explicitasse o paradoxo de o assistido poder atuar na condição de mestre. Não tenho a menor dúvida. De vez em quando a gente recebe assim, um feedback do assistido de tal ordem que aquilo, vamos dizer, te dá um enfoque completamente novo a respeito de uma situação. É por isso que se chama interassistência. É por isso que é usado também na conscienciologia o fato da domesticação mútua, quer dizer, que as duas pessoas aprendem uma com a outra. A interdependência, que também é uma analogia nesse contexto. A questão da pessoa estar sempre envolvida na assistência, ela ganha, ela não é apenas o assistente o tempo todo. Então, muito se aprende com o assistido, aparentemente assistido. Bom, nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, professora Malo, e vamos então aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 31 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados, a Viviane Ribeiro com acoplamentário e a Dalva com curso Auto Mega Euforização. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convidamos aos interessados para o curso Acoplamentário. Inclusive, a professora Malo citou as experiências dela, dos 41 acoplamentários que ela fez. Então, fica aí o convite. O próximo acoplamentário vai ocorrer no dia 1, 2 e 3 de maio. O tema é Desperticidade com os Epicons Tony Muscoff, Leonardo Firmato e Miriam Sanches. É um curso sem pré-requisitos aqui do CAEC. Mais informações no 45 3525 2652 ou no e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. O CAEC convida todos para participarem no mês de julho, 24 a 26, o curso inédito de imersão Campo Avançado da Auto Mega Euforização. Acontecerá aqui no Hotel Mabu Interlúdio. O que vem a ser a Auto Mega Euforização? É a potencialização das energias conscienciais sadias, favorecendo a condição da harmonia interior, equilíbrio autopensênico e requintamento mental somático máximos. Pessoal, toda a renda deste curso será investido na construção do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas do CAEC. Mais informações sobre valores, podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada, boa tarde a todos. Para amanhã, teremos o verbete Preceptoria Consciencial Parental, especialidade Evoluciologia, e a verbetógrafa Miriam Akemi Ishikawa. Muito obrigado e boa tarde a todos.